Então a gente vai começar, vamos partir do princípio. Peraí que eu tenho que pegar minha cola. Every single day, I'm gonna make something great. That's my... Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez e eu não tô sozinha hoje. Eu tenho uma pessoa por trás da câmera que vem dar um oi. Vem cá dar um oi. Ela falou que vai falar um negocinho aqui pra vocês. Ai! Ela vai fazer uma participação rapidinha. Mais uma pessoa? Vai fazer- Três pessoas. Vai ser uma participação rápida dela, tá? Hoje é o primeiro episódio do Retrô da Jo. É um quadro novo. Ideia dessa pessoa aqui. E ele que deu a ideia do Retrô da Jo, não foi, amor? Foi. Tá? Mas antes de a gente começar o vídeo, a Helena tem um recado pra vocês. Vai, filha. Fala. Vai, filha da Rocha. Ei, pessoal, se inscreva no canal da mamãe, aperta o sininho, dá o like e acompanha o vídeo. Bora pro vídeo. Vamos lá, filha. Foi! Falou. Boa noite, gente. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo João Inácio. Ei, Sou marido dessa moça linda aqui, dessa pessoa maravilhosa. E mais uma vez eu vim aqui fazer uma participação especial no canal dela. E também contando com a presença da nossa filha mais velha aqui, Helena Julie. E hoje ela vai começar a contar a história dela, né? Então, por isso o nome do quadro, Retrô da Jo. Se ela não falar hoje, em outro momento eu volto para contar para vocês como a gente ficou junto. É uma história muito doida. Só para resumir, quando ela nasceu eu falei assim, eu vou casar com esta mulher quando ela for de maior. E palavra tem poder. E hoje estamos casados e temos 2 filhos. Não é isso, amor? É isso mesmo. eu sou a Helena Julie, a outra Maria Heloísa, o nome da outra Maria Heloísa. Gente, é o seguinte, vamos logo partir pro lado do vídeo. Quem me conhece sabe que eu já passei por muita coisa na minha vida. Eu sou nova, mas eu já enfrentei muita coisa, muito momento difícil. Principalmente em relação à minha saúde. E ele tá comigo desde o início, porque quando ele foi comigo eu era saudável, eu era atleta, era tudo isso. E aí depois do nada eu fiquei doente, daí pra nunca mais ficar boa. Mas eu tenho fé em Deus que um dia ele ainda vai me curar, ainda vou ficar boa, tá? Então a gente vai começar, vamos partir do princípio. Então, gente, até os 14 anos eu fui muito saudável. Aí ele de prova, quando a gente ficou, eu era bem saudável, né, amor? Sim. Não pegava nem gripe, gente. Eu era extremamente saudável. E eu era atleta. Eu corria os 100 metros no atletismo. Era a minha paixão na época, eu amava fazer. E eu acho que se eu não tivesse adoecido até hoje, eu fazia atletismo. Porque era o que eu mais amava fazer. Jogava handebol. A galera do SESI que me assiste, que é inscrito no meu canal aí, sabe que eu jogava handebol. Eu era boa, né? Eu era boa. E aí... E, gente, eu não sei foi o que ele fez, mas... Olha, eu vou ver, depois não foi editar. E aí eu iniciei os problemas de saúde com uma dor lombar. Você lembra, né, amor? Lembro? Quando eu fiquei com ele, alguns tempos depois eu comecei na verdade, antes de ficar junto, eu tinha umas dores lombares. E eu achava que era porque eu jogava handebol e eu pulava muito. Eu sempre caía sentada, de bumbum no chão. Eu falava assim, vai ser de tanto, né? Caí, bateu o bumbum, fiquei. E eu fiquei com... Foi. Espaçamento entre vértebras. Foi o que eu tive em 2008. Eu tive... E você tinha qual problema naquela época, amor? Que você fazia fisioterapia de filho? O que você tinha naquela época, amor? Cara, eu já tinha problema no ombro. Sofri de síndrome de impacto bastante tempo. E eu tinha luxação na coluna cervical. Eu tinha luxação. E eu fazia fisioterapia junto. Mas essas dores da Joana foram tão intensas um tempo que esse espaçamento entre vértebras, ela tomou alguns remédios, alguns antibióticos, anti-inflamatórios. E aí indicaram para que ela fizesse, na verdade, sessões de quiropraxia, né? Vocês devem conhecer uma técnica legal, né? De instalar e tal, botar tudo no lugar. E ela fez várias sessões. Quem levou a gente na primeira sessão de quiropraxia foi a minha irmã mais velha, Dal, que curte também seu canal. Um grande abraço, minha irmã. Indicou uma clínica pra gente. Ela foi a primeira vez, eu fui com ela, nós fizemos N sessões de quiropraxia, que não deu tão certo, né? Gente, eu não lembrava desse... Gente, por isso que eu trouxe ele pra ele. Amor, você vai participar porque eu não lembro de muita coisa. E vocês vão descobrir o porquê lá pra frente, porque minha mente ficou bem ruim depois de uma coisa que aconteceu. E aí eu não lembrava se quiropraxia, gente.
Ô meu pai, madre, como a quiropraxia, causava um pouquinho de dor, mas quando eu terminava eu ficava tão aliviada. Mas aí depois disso não funcionou. E aí eu iniciei fisioterapia, eu fiz fisioterapia durante meses, eu não lembro muito bem quantos meses fizemos juntos, quantos meses mais ou menos, eu não lembro. Por um mês. Eu fiz 3 meses de fisioterapia, tu continuou porque eu também fiz não mais parava. tempo, eu fiz uns 6 meses de fisioterapia. E aí, foi quando eu iniciei as dores, foi daí em diante que começou uma saga de problemas de saúde, né, na minha vida. Aí, ó, fiquei boa e tal, eu fiquei boa do espaçamento antivético, blá blá blá, fiz todo o tratamento, fiquei bem. Aí em 2009, né, tava ótima, maravilhosa. Eu tô com o aqui porque eu tô vendo fotos, porque pra poder lembrar. E aí, olha, eu vou botar uma foto pra vocês, porque eu fazia atletismo, porque eu falei pra vocês que eu era atleta, né? Pois é, né? Essa época aí, eu botei essa fotinha que vocês estão vendo agora, é uma foto de quando eu era atleta. Né? Que bom dizer isso, era atleta. Pois é, e aí com 15 anos, em 2009, eu tive pielonefrite e pedra na vesícula. Na verdade não era pedra na vesícula, né? A gente veio descobrir depois que não era pedra na vesícula. E olha, nem todas as coisas têm fotos, mas eu tenho fotos, assim, umas fotos que foram depois, entendeu? Porque não dá pra tirar foto de tudo. Mas foi um sofrimento. Eu lembro que eu iniciei com uma dor de estômago. Ele tinha um restaurante na época, né, Felipe? Tinha. Eu iniciei com uma dor de estômago e vômito, eu não sabia do que era. E eu lembro que eu tava olha só, eu fui pra escola e no primeiro dia de aula eu passei mal. E eu fui a pé pra casa, eu nem sabia chegar em casa, eu não sei que milagre, acho que foi Deus que me levou até em casa nesse dia. E eu fui pra casa andando com muita febre, eu liguei pra ele e falei assim, amor, eu assisti só o primeiro tempo, era à tarde, eu falei, amor, tô me sentindo muito mal, preciso que você venha me buscar, por favor. E ele falou, amor, vou fazer uma entrega por causa do restaurante e eu vou te buscar. E eu não aguentei esperar, porque eu tava realmente quase desmaiando na porta da escola e eu resolvi ir embora. Quando eu cheguei, eu lembro perfeitamente da minha mãe abrindo o portão e eu desmaiando nos braços da minha mãe, assim. Então, daí, em 2009, eu desisti. Era o primeiro ano de ensino médio, não fiz. Fiquei internada no Hospital da Criança. Quando é o Hospital da Criança? Pronto-socorro da criança mesmo. Da Zona Sul, né? É. Pronto-socorro da criança. Eu tinha 15 anos e eu fiquei no pronto-socorro da criança. Eu lembro que foi no final de fevereiro e minha cirurgia foi feita em abril. Então eu lembro dessas coisas. E aí eu lembro que eu desmaiava bastante. Eu acho que pelo fato de não se alimentar direito por conta das dores, né, ficou muito fraca, né? Desenvolveu um quadro pequeno de anemia também. E lá no pronto-socorro da criança, onde ela ficou internada, na Zona Sul aqui em Manaus, fizeram vários exames, né? Essa questão da pielonefrite, que é uma inflamação no rins, foi tratada e rapidamente foi diagnosticada e foi curada. Tratamento padrão, antibiótico 7 dias. O problema é que ela tinha uma infecção muito maior dentro dela, o que era? A vesícula dela começou a se deteriorar, vamos botar no linguajar brasileiro popular, começou a apodrecer dentro dela a vesícula, né? E aí veio o desespero, porque ela não fazia esse tipo de cirurgia, ela tinha que tratar com antibiótico, fazer o tratamento padrão e depois, se não der certo, continuar por mais 7, ainda era 21 dias, que foi o que aconteceu. E aí deram a alta dela e ela veio para casa, mas as dores não passavam e também não tinha sido diagnosticado ainda que era vesícula. Através de um exame feito através de um amigo nosso, aquele amigo que conhece outro amigo que indica. Coloquei ela no carro um dia, passando bem mal, a gente levou ela para o pronto-socorro, 28 de agosto, foi medicada para dor, voltou para casa. Na mesma noite passou mal com dor, fomos para o Platão Araújo, no outro pronto-socorro, também só tomou remédio para dor, voltou para casa. E no outro dia, esse meu amigo almoçando no meu restaurante, falou, não, leva ela com fulano de tal, num lugar tal. E eu levei ela. E aí fez um exame, fez uma tomografia e uma ultrassom. E viram que a vesícula dela estava bastante deteriorada. E aí começou a primeira saga, foi correr atrás de hospital. Um cliente do restaurante que almoçava todo dia lá, que era da Federal, da Polícia Federal, falou, eu conheço um enfermeiro, que conhece alguém que conhece o chefe da cirurgia de um determinado local. E aí me deu uma cartinha de próprio punho, ligou para a pessoa e eu fui bater lá. Cheguei nesse local, a pessoa disse que operava, mas ia demorar tempo, eu estava com o exame dela, então ela precisava ser logo. E encaminhou para uma outra pessoa no outro local. Cheguei numa outra pessoa nesse local, a pessoa, olha, aqui não dá, mas se quer operar ela amanhã, eu vou encaminhar. Foi para uma clínica no bairro do Manoa, aqui em Manaus, eu não lembro o nome da clínica, mas é do Dr. Wilson Lisboa. Um amor de pessoa. O Dr. Wilson Lisboa pega e faz a cirurgia na clínica dele, onde ela foi operada da vesícula, a primeira cirurgia que ela fez. Foi a primeira cirurgia. Ah, eu vou botar uma foto pra vocês. Essa foto que aparece aqui, ó. Essa foto foi tirada no festival lá na Bola da Suframa, quem é de Manaus vai saber do que eu tô falando. Ali na Bola da Suframa tinha um festival antigamente, né? Folclore junino,
E eu fui operada, tava com um pouquinho mais de um mês de operada. E nessas fotos eu tô operada nas duas fotos, uma a gente tá no quarto e outra a gente tá na bola da suframa, eu fui operada, tá? Essa foi um dos problemas. E antes de ser operada eu sofri muito, tive muita dor mesmo, desmaiava de dores. E muitas indas e vindas aos hospitais lá pro E eu fiquei pesando, eu lembro que eu fiquei pesando 45 quilos, eu era tava muitíssimo magra, porque eu não conseguia me alimentar e porque perdi peso por conta das infecções. Eu tive 2 infecções ao mesmo tempo no corpo, então eu realmente perdi peso. Gente, o que eu vou começar a falar, a gente vai começar a falar agora, é sobre um dos momentos mais difíceis que eu já passei na vida. Eu já tive 2 tuberculoses, eu vou falar da primeira agora, tá? Porque como vão ser episódios, né, da retrospectiva, então eu vou falar desse momento, o mais importante no momento é a primeira tuberculose que eu tive, que foi no ano de 2011, eu tinha 17 anos, já estávamos juntos. Então, namorando, tá, pessoal? Olha só, gente, tem umas fotos que eu vou botar pra vocês, tá? Essas fotos aí são fotos de antes de eu adoecer, quando eu ainda tava, eu já era magrinha, eu já sempre fui muito magra. Puxei pra minha mãe, meu pai são magros, então não tinha porque ser gorda. E aí eu era muito magra, olha nas fotos que vocês vão ver. Essa foto que eu tô de guarda-chuva é uma foto de quando eu estagiava em uma escola estadual. Eu trabalhava lá na secretaria, então eu tinha contato, eu trabalhava pela manhã e estudava à noite. E aí a gente, na verdade não fomos nós, um médico que cuidou, a médica que cuidaram de mim, eles acharam lá que eu contraía a doença. Eu tinha contato direto com pessoas, eu lidava com pessoas naquela época. Era muita gente com quem eu trabalhava. E eu era muito magra, não me alimentava, eu saía sem tomar café da manhã, eu lembro, né? E aí eu já era magra nessa época, então não tomava café da manhã. Quando eu chegava super cansada do trabalho. Às vezes comia, às vezes não comia, tomava só um banho e ia pro curso. Porque ela fazia curso na época, a Joana sempre gostou muito de estudar. Aí eu não merendava, à noite eu ia pra escola, ou seja, eu fazia 2 refeições ao dia, que era almoço e o lanche à noite antes de dormir. Ela, né, não se alimentou, não comia comida mesmo assim, proteína, carboidrato, legumes, esse tipo de coisa. Imagina aí como é que tava o meu sistema imunológico, né? Uma porcaria, né? Aí eu acabei ficando doente e iniciei com uma tosse. Gente, vocês vão ver fotos de mim, essas fotos que vocês estão vendo, são fotos de quando a gente tava namorando ainda. Mas eu era bem magra, só que eu não tava doente, tá? Essa época aqui. Aí, gente, em 2011 começou a presepada. Começou a presepada de tosse. Eu lembro que foi... Vou botar uma foto pra vocês, umas fotos pra vocês verem. Essas fotos aí era de uma época que a gente vivia em um sítio de um amigo nosso que já é falecido, né? Seu finado Zé. Muita saudade do seu Zé. E te via no sítio dele. E adorava receber a gente lá, a gente sempre tava por lá. Podia ter um feriado que a gente fugia pra aquele sítio, era muito bom, então essas fotos. E eu já tinha perdido mais peso ainda nessas fotos, que vocês podem ver que eu tô bem magrinha, assim, tô só o I sem pinho, sabe? Só. Se eu virasse de lado, ninguém me enxergava, eu desaparecia. E aí a gente tava nesse sítio e em fevereiro eu iniciei com uma tosse, febre. Em março, e isso, né, no final de fevereiro. Quando eu iniciei em março, a gente foi pro carnaval esse ano, né? Uma desses daqui é o feriado de carnaval. E por isso que eu trouxe ele, porque tem muita coisa que eu não lembro. Ele tá lembrando de detalhes que eu realmente apagou da mente aqui. Aí o que acontece? Iniciei com essa febre, com essa tosse, final de fevereiro, início de março, eu tava bem pior, muito mesmo. E eu falei, vamos levar ao hospital, ele me levou e eu fui diagnosticada com pneumonia ainda, isso em março de 2011, né, eu com 17 anos. Tá, beleza, tomei remédio e tudo, mas eu não melhorei, até porque eu não tive repouso, eu continuei trabalhando, continuei indo pro curso, continuei fazendo toda a minha rotina do meu dia normal, eu não quis ficar acamada, sabe? E aí acabou que eu achava que tinha ficado curada, né, amor? A gente achava, né? Só que minha tosse não passou. Não passou e eu senti um mal-estar no final do dia por volta de 6 horas da tarde, assim, de umas 18 horas, eu ficava bem mole, com muito sono e uma febrezinha, assim, uma febre bem baixinha, sabe? E aí a tosse não passava. E eu perdendo peso, né, não tava sem apetite. Teve um belo dia que eu tava no trabalho, já tinha arrumado emprego de novo, eu tava trabalhando. E a minha mãe me ligou, muito assustado, meu filho, corre, te manda pra casa, porque a Joana tá escarrando sangue aqui. E a mamãe foi a primeira pessoa que suspeitou da tuberculose, como ele falou assim, meu filho, acho que ela tá com aquela doença feia. O pessoal do interior, os velhos, né, do interior, fala assim, aquela doença feia. Qual doença feia do pulmão, mãe? Me fala. Meu filho tava escarrando sangue, cuspindo sangue, acho que ela tá com tuberculose, meu filho. Quando ela falou isso, foi um choque pra mim.
Porque a tosse realmente era persistente, não parava. Eu não conseguia dormir, tossindo o tempo todo. Eu tava em casa numa tarde, tossi, e aí quando eu senti uma coisa, uma bola na boca, quando eu botei, eu cuspi, é sangue puro. Eu mostrei pra minha sogra, desesperada, eu falei, não tô bem, eu tava com muita febre nesse dia. A gente foi no pronto-socorro, a médica que me atendeu falou que não tinha nada, né, amor? Era só uma pneumonia, tratei de Nossa, o sangue era da torcida, né? Foi mais ou menos isso. Mas ela não falou que era tuberculose. Fiz um raio-x, não deu nada. Segundo ela, não tinha nada no meu raio-x. Então, ótimo. Nós fomos ao pronto-socorro umas 2, 3 vezes, e as mesmas coisas eram ditas. Não tem nada, você não tem nada, você não tem nada. Tá bom, eu ia embora. E aí, certo dia, a gente foi para um sítio de um outro amigo nosso, que também é já falecido, é o seu João. Também era um outro sítio que a gente amava, aí quando a gente foi a primeira vez, a gente queria sempre. E aí, vou botar essas 2 fotinhos pra vocês. Nessa noite aí, dessas 2 fotos, gente, eu tava com 40 quilos nessas fotos. Eu tenho 1,64 m, então imaginem uma pessoa de 1,64 m, que não é tão baixinha, com 40 quilos. Eu tava nessa foto com 40 quilos, e já achava que tinha alguma coisa errada, né, amor? Estava no sítio do seu João numa noite, essa noite aí, e eu tava nessa foto, eu tava com muita febre, eu tava com um mal-estar muito grande. E sabe quanto tempo tinha se passado da minha pneumonia? 6 meses. Eu tava com tosse há 6 meses, indo e vindo de médico dizendo que eu não tinha nada, e eu perdi esse peso todo, né? Então, ou seja, em fevereiro eu tinha sido diagnosticada com pneumonia, e em setembro de 2011 veio o diagnóstico da tuberculose. Então foram 6 meses de sintomas. Então a doença evoluiu muito, a doença evoluiu demais. E aí essas fotos foi justamente que eu tava com febre, eu falei, amor, eu não tô me sentindo bem mesmo. Eu deitei, dormi. E aí ele falou assim, amor, vamos... isso era a gente ir embora 2 dias depois. Ele falou, não, vamos embora amanhã de manhã, você vai pro hospital amanhã. Eu falei, não, amor, vamos só... Não, a gente vai embora amanhã de manhã. Quando deu no dia seguinte de manhã, ele levantou, vamos embora. E a gente foi embora, ele me levou diretamente pro hospital. A gente chegou em casa, deixamos as coisas. Liguei pra minha mãe, fomos no hospital. Foi quando a médica, pela primeira vez, achou que poderia ser tuberculose, mas não tinha certeza. E aí eu fui encaminhada pro Cardoso Fontes, que é um centro de referência de especialização aqui nesses casos de tuberculose aqui em Manaus. Eu lembro que nós fomos de madrugada, né? Moro às 5 da manhã, pegar a ficha. E é assim, gente. Aí, essa foto que eu vou mostrar pra vocês agora, aí do ladinho, aqui do ladinho, os 2 ladinhos. E eu tava dormindo, eu tava passando muito mal. Eu tava esperando pra ser atendida. Que foi justamente quando eu fui no Cardoso Fontes, que eu tinha que fazer exame, aquela coisa toda. Esse é o problema, é a demora. Eu estava 6 meses com sintomas, então demorou muito até que eu tivesse meu diagnóstico e o início do tratamento. E aí, como é que foi o início do meu tratamento? Como é que foi descoberta essa tuberculose? Eu nem esperei pelo Cardoso Fontes, não foi? Na verdade, sim, a médica falou que tu já tava com todos os sintomas indicavam para TB, não tinha certeza. Precisava fazer um exame de PPD ou precisava fazer uma TC de tórax, né, de pulmão aqui para saber. Só que naquele tempo nós não tínhamos plano de saúde e exame de imagem é muito complicado aqui no SUS. E aí, nisso, eu precisava desses exames, aí veio de novo aquela questão de quem indica. E corre para um lado e para o outro e nada, e vai para a fila de hospital, dorme na fila do outro lá, amanhece, pega a senha, não consegue ser atendido. Foi quando uma amiga minha, uma amiga da faculdade, né, que até a Camila, um abraço para você, Camila, você foi longe da nossa vida, eu sei que você está assistindo. Ela falou pra mim, e ela era minha gerente na época, eu trabalhava com ela, né? Ela era minha supervisora, lá no banco. E eu falei, Camila, eu tô voltando no meio do caminho pra casa, que minha esposa tá passando muito mal, e eu não sei nem se eu vou trabalhar hoje. Quando cheguei em casa, eu peguei ela, e aí, chego em casa, a Camila me liga. O que tá acontecendo, Inácio? A situação é essa, assim, minha esposa precisa disso. Ela falou, me dá 10 minutos que eu te retorno. Menos de 5 minutos a Camila me retorna. Pega a Joana agora, bota ela no teu carro e leva lá pro hospital. Quando cheguei lá, essa pessoa, que é a conhecida dela, estava lá do lado de fora, já esperando a gente, com mais 2 pessoas. Quando eu parei o carro, vieram carregar ela, porque ela estava muito fraca. Ela já não andava mais de tanta perda de peso, tinha vomitado, botado sangue e tal. E tinha um médico lá na hora lá, fez a tomografia na hora, ele nem esperou revelar, ele pegou esse filme e olhou lá, falou TB e já está no estado avançado, interna agora. Ligaram, não foi 11 horas da manhã, falou, vem com aquela, já traz tudo que ela vai ficar internada. E eu já fui pro carro, aí foi quando eu fiz o exame, aí sim eu fiquei internada, mas eu já fui levando tudo. Já fiquei internada no isolamento, né? Sim. Fui direto pro isolamento.
Gente, eu achava muito engraçado naquele hospital. Tinha assim várias pessoas com tuberculose. Eu jamais, assim, eu não tinha conhecimento sobre a tuberculose. Eu não conhecia. E quando eu descobri que era tuberculose e a gravidade, né? Qual era a gravidade da doença, eu fiquei muito assustada. Pensei assim, meu Deus, eu não vou sobreviver. Porque eu tava muito magra, eu não tava conseguindo comer. E o médico chegou pra mim, pra minha mãe, e falou assim, olha, ou ela ganha 2 quilos em uma semana, ou ela não vai aguentar o início do tratamento, porque ela tá muito magra. E os remédios, no caso o remédio é muito forte, ela não vai aguentar. E a minha mãe chorou, achou que eu fosse morrer. E eu também achei que fosse morrer, mas eu tava super tranquilo. Que sacanagem. Que sacanagem, hein? Problemas técnicos, pessoal. Eu sonho em ganhar uma GoPro, por favor, mande uma patrocina aí, eu mando uma câmera pra mim. Aquela é o meu sonho. Eu pedi patrocínio de todo mundo, gente. Então, continuando. Aí eu não consegui ganhar os 2 quilos, mas eu ganhei 1, já foi o suficiente. Tomei suplemento e tudo na época, e aí eu consegui ganhar 1 quilinho. Ele falou, vamos iniciar tratamento. 5 dias eu iniciei tratamento. Passei muito mal mesmo, realmente o remédio era muito forte. Então eu lembro que eu falava. Até hoje tu sente, né, amor? O gosto do remédio na boca. Gente, eu juro pra vocês. Eu tive 2 tuberculose. Até hoje, quando eu tô com tosse normal, com muita tosse, eu sinto o sabor do remédio. Acredita nisso? Ai, foi horrível. Quando eu iniciei o tratamento, eu dormia muito por conta do tratamento. Por causa que um comprimido. Que graça. Um comprimido daquele tinha quantos remédios? 6, né? É. 6 remédios mais a vitamina. Então, assim, o remédio era forte pra cacetada. Eu recebi minha alta com 2 semanas após a internação. Eu fiz o tratamento por 6 meses, porque o tratamento da tuberculose, o tratamento tradicional, tá? São Padrão? 6 meses, o tratamento padrão deles são 6 meses. E aí eu fiquei, graças a Deus, curada, recebi meu atestado com 6 meses, então em 2012. Aí, olha só, agora eu vou botar as fotos pra vocês do ano de 2012. Essa foto que estou vendo do Cruz Listrada, aqui, as fotos, eu já estava bem, eu estava em 2012, já tinha recebido a alta do meu tratamento e tinha ganhado peso, olha que maravilha. Nem quando eu era boa eu tinha esse peso todo, né, amor? Eu já tava pesando 52 aqui. Eu quero só falar uma coisinha, gente, em relação ao TB. Às vezes você conhece a pessoa que contraiu a doença e tá doente, e aí você tem medo de chegar perto, de apertar na mão, até de conversar com a pessoa, porque pensa que vai ser contaminado. Eu passei por esse preconceito na segunda tuberculose dela, na empresa em que eu trabalhei. Depois a gente vai contar isso pra você no outro episódio. Mas, gente, a tuberculose, uma vez contraída, diagnosticada e tratada, ao 15º dia de medicação, a pessoa não é mais bacilífera. O que é isso? Não transmite mais, não tem mais perigo nenhum. Você pode abraçar, beijar, a gente se beijava, né? Uma pessoa, vai ficar doente, vai descer, tu vai morrer. Cara, me eu quero dizer, gente, que eu sofri os preconceitos em relação a essa coisa da tuberculose. Falando de mim. Olhava. Porque assim, quando a pessoa vê uma pessoa magra, você fala, ixi, é tuberculose, e você de perto. Então eu sofri muito esse tipo de preconceito. Eu não tô com tosse, parece. Eu sofri muito esse tipo de preconceito, então doeu, machucou. Meu não. Todo tempo não, pertinho. dele eu brigava, não me beija, eu tô... Viu? Difícil essa mulher. E aí eu realmente sofri, doeu, machucou, que eu sofri esse preconceito. Então se vocês conhecerem alguém que tem tuberculose, não tem preconceito. A doença ela não é transmitida através de talheres, ela é transmitida através via oral. Através da tosse, no caso, né? Pelo ar. Ela é transmitida apenas pelo ar. A gente tosse, deixa lá a gotícula com o bacilo de Koch, que é o responsável pela tuberculose. E ele fica no ar lá, e aí quando a pessoa inala, ele vai cair onde tem que cair. Tuberculose pulmonar. Então assim, vou dizer uma coisa pra você que tem preconceito, ou que não tem preconceito, mas que tem medo. Você pode ter bacilos no seu pulmão, adormecido ali, tá? Ele Sim. fica durante anos, pode ter pessoas que ficam durante anos com o bacilos no pulmão adormecido. E aí, quando nada a sua imunidade baixa, aí ele resolve te atacar. Então se alimenta, come mesmo, fica bem, fica saudável, não perde peso e não sente preconceito, tá morrendo. Então é isso. E aí eu fiz tratamento com 6 meses, então essas fotos. Essa outra foto que eu tô falando no colo dele, foi logo que eu terminei o tratamento. Foi assim que eu terminei, eu acho que tinha um mês mais ou menos de fim de tratamento, 1 ou 2 meses, e eu tava ganhando peso. Engraçado que é justamente no pátio da casa que a gente mora hoje de novo. Justamente, é no pátio que a gente tá morando, só que agora tá bem mais bonito, viu, galera? Na casa, não no pátio, a gente não mora no pátio. Ah, isso, não, mas é o pátio da casa, não precisa explicar, a pessoa entende.
Aí, então, gente, é isso. Esse foi o primeiro episódio, tá bom? Eu tenho muita coisa pra contar pra vocês. Vocês não imaginam o tipo de coisa que eu já passei, que eu vou contar aqui em relação à saúde. E que eu agradeço muito a Deus por ter ele do meu lado, porque eu acho que se eu não tivesse, eu teria desistido muitas vezes. Na verdade, muitas vezes que isso se passaram, eu teria desistido há muito tempo. E eu agradeço também a da minha família, né? Já vim com o segundo episódio pra contar pra vocês a tuberculose. Enfim, vamos contar na ordem, tá, gente? Na ordem cronológica. Até chegar no dia No das dia de lives. hoje. Tem vídeo pra mostrar, tem muita coisa pra mostrar e vocês vão ver que eu acho que eu sou abençoada por Deus mesmo, porque eu acho que eu não deveria estar aqui. Eu tenho, gente, eu vou falar pra vocês, dá muito like nesse vídeo porque eu tive muita vergonha de postar essas fotos que vocês viram, fotos de quando eu tava magra, não tava magra, eu tava seca. Lembra? Só o I sem o pi. Eu tava só o I, eu tenho muita vergonha, eu tirei a vergonha dessas fotos e eu tô mostrando que eu tô compartilhando com vocês. Então sintam-se meus amigos, sintam-se da família, assim, porque isso aqui é uma família no YouTube que tá crescendo, eu espero que cresça muito mais. Obrigada por ter participado do vídeo. Já tá na hora. Quero falar que todos os episódios do Retrô da Jo eu vou convidar o meu marido porque ele lembra de coisas que eu não lembro. Gente, eu ia perguntar se eu ia estar aqui de novo, eu já me despedi sem saber se estaria aqui com vocês. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui no canal da minha esposa, por vocês estarem me ouvindo, obrigado pela paciência, a todo mundo que ouviu a gente. E até o próximo vídeo, galera. Gostei muito de estar aqui com vocês. Like, dá like, gente, quero bater 1000 inscritos até junho, hein? Então, um novidade pra vocês. Beijo. Gente, Fui!